Olá, irmãos, a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui para a última aula da aula de bacharel, do curso bacharel em teologia. Hoje é o capítulo 3 de teologia contemporânea e vamos para o texto da irmã Lázara Divina Coelho, que faz algumas colocações importantes para nós fecharmos o nosso raciocínio aqui na questão de teologia contemporânea. Bom, esse capítulo ele se refere ao todo ao método teológico, tá? E como foco no método hermenêutico também, que é o método de interpretação, que é aplicado à Bíblia, e à exegese. Eu explico melhor para vocês. O seu objetivo é discutir a necessidade e a importância de se estabelecer esse método hermenêutico, que faça jus à Bíblia, claro, como texto sagrado e ao mesmo tempo como um texto histórico, gramatical, Isso é, ele é divino e é humano, Foi Deus quem inspirou os seus escritores, Então ele tem essa dupla natureza, vamos dizer assim. A sua justificativa se encontra no fato da ciência ter sido elevada à categoria de conhecimento fundacional e levada a um patamar superior, o seu método científico, que acaba monopolizando a abordagem ao objeto de estudo. Isso aconteceu já há muitos anos, desde o século XVIII que vem se discutindo isso. Tá? O texto, então, se assenta embaixo, a convicção de que o método determina as conclusões teológicas. Então, se eu escolher o método errado, a conclusão vai ser diferente do que foi do outro, na sua estrutura. Isso é grave no nosso caso, no caso de teologia, tá? Então, que o método ele só é válido quando ele é escolhido com base principalmente no objeto, que ele vai estudar, visando, e visado, vai estudar, que é o visado, e na natureza desse objeto pelo qual será aplicado, No nosso caso aqui, a Bíblia Sagrada, o texto bíblico, Então esse é o objeto de estudo, E precisa ser levado em conta. Já a metodologia científica, de um modo geral, não considera isso, Ela faz sem distinção, ela faz investigação de todos sem levar em conta o sagrado, o espiritual, o de Deus, tá? Bom, começando então, mas mesmo assim para nós é importante, a escolha do método, porque dentro do método que nós escolhemos para estudar teologia pode fazer diferença nas conclusões, E as nossas conclusões elas têm que estar alinhadas, Então começa a fazer algumas distinções, O que é religião, teologia, conhecimento, conhecimento religioso no caso, conhecimento científico, cada coisa no seu lugar. Então define o método, vê o que é, define-se o método e apresenta a necessidade desse método. Demonstra a variedade de métodos no âmbito da teologia bíblica, que vai ser o nosso foco aqui. E finalmente trata da conveniência de uma opção metodológica, tá? E expõe os principais métodos também de interpretação da Bíblia, tá? Que são vários, São alguns, São muitos, mas são alguns. Distinções introdutórias. Então vamos distinguir o que é o que primeiro, tá? A reflexão sobre o lugar do método na busca da mensagem ou da verdade de Deus, pressupõe uma distinção entre religião e teologia. Religião é uma coisa, teologia é outra coisa, tá? Conhecimento religioso e conhecimento científico. Conhecimento religioso é um e conhecimento científico é outro. Aí a ciência entra, a filosofia entra com a premissa deles de que tudo é igual, O conhecimento científico tem que agrupar todas as coisas, não levando em consideração o divino, Então a premissa básica da filosofia é duvidar de tudo e aplicar o método científico para qualquer objeto, que para nós não é conveniente também, tá?
Bom, sobre religião e teologia. A religião e a teologia são duas áreas da experiência humana que estão relacionadas. Elas se relacionam. E isso é explicado pelo fato de que ambas, né, são efeitos da revelação de Deus. Tanto a religião como a teologia. Parece que são iguais, né, mas só parece, tá? A definição de cada uma coloca elas em seus lugares, em suas distinções, como a gente vai ver aqui. Religião, então, se refere a formas variadas e infinitas de expressão de Deus no mundo, né? Da expressão de Deus no mundo, né? Na história, no cotidiano humano, as quais se manifestam quando o homem demonstra a sua crença, né? Prestando culto, orando, né? Praticando a sua religião. Isso é religião. E o que é teologia? Esse aqui embaixo, teologia como a ciência, né? Ela é uma ciência acerca de Deus, que estuda acerca de Deus, e tem como objeto do conhecimento o Deus, que é expositado pela religião, né? E esta, na condição de fenômeno, né, é que ratifica a ideia ou realidade da divindade em questão, tá? E tem como objeto direto de estudo o seu livro sagrado, que é a Bíblia, né? O que é o nosso caso do cristianismo. Porque outras religiões, a investigação processa do mesmo jeito, mas o objeto sagrado pode ser outro livro, pode ser outra coisa, ok? Bom, então teologia é isso, é a ciência que estuda isso. E a religião é a prática, né? É a prática da pessoa, a pessoa praticando diante de Deus, né? De acordo com aquela revelação dada. O saber teológico, então, é o conhecimento que o homem tem sobre Deus, tá? Então esse é o saber teológico, que já adianto para vocês é muito pouco. Deus não nos deixou uma revelação muito extensa, né? Mas já era parte do plano de Deus não revelar muita coisa. Imagine se nós conhecêssemos tudo sobre Deus, todas as pessoas iam se sentir constrangidas, iam se sentir obrigadas a servi-lo, porque sabe exatamente como ele é. Então essa revelação ela foi feita gradual, de uma pessoa para outra, e uma quantidade necessária para que ainda a pessoa tenha que ter fé para se aproximar de Deus, tá? Então não é que ela é incompleta, não é questão de completar ou descompletar, como algum teólogo afirmou por aí, mas ela é dentro da realidade, dentro da necessidade do homem, e para não colocar em risco todo o restante, né, da estrutura que Deus tinha preparado. Ok? Então, as ciências que estudam a religião, eu deixei a página aqui embaixo, a 103 agora, tá? Do último capítulo aí. As ciências que estudam a religião e a teologia são distintas também, tá? A religião é objeto de estudo das ciências da religião, tá? E a teologia das ciências teológicas. E ambas são entendidas como um conhecimento sistemático, um sistema bem organizado, detentoras de objeto e método próprios. Objeto e método são saberes científicos, isso é metodologia científica, tá? Que é natural a gente aplicar isso. A questão é que a ciência e a filosofia aplica isso a todos os textos sem levar em consideração o objeto. Essa é a nossa bronca aqui, tá? Então, pode-se afirmar que elas distinguem-se, né, a ciência da religião das ciências teológicas, tá? À medida que não cogitam as mesmas questões, ainda que relacionadas, né? Elas têm relação entre si. Então, as ciências da religião estudam as formas pelos quais Deus se expressa no mundo, na história, no cotidiano das pessoas. Estudam os efeitos e as manifestações divinas, tá? Já as ciências teológicas, por outro lado, sobre as questões sobre Deus, né? Isso é a causa da religião como resultado da revelação divina. Deus se revelou e o resultado é que o homem quer se aproximar de Deus, que é a ciência da religião. A revelação
é a teologia, e a ação do homem, né, querer servi-lo e se manifestar, é a religião. Bom, na interseção entre religião e teologia, interseção é aquela parte que são comuns às duas, né, como nos conjuntos, tá? Entre religião e teologia encontra-se o livro, né, o livro sagrado, no nosso caso a Bíblia. Então, onde as duas se encontram, a religião e a teologia, tem a Bíblia, tá? A Bíblia é o ponto de partida para as duas, tá? E que o livro sagrado, a Bíblia, que é o detentor de todo o conhecimento inerente a ambas, ciência da religião e ciência teológica, tá? Nesse livro santo, as religiões assentam os seus ensinos. É o caso do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. As religiões monoteístas, de uma forma geral, utilizam a Bíblia, né, utilizam os mesmos textos, às vezes com nomes diferentes, né? Os seus textos são considerados palavra divina, né? Os textos desses livros sagrados são considerados a palavra de Deus, da divindade, no caso de metodologia, inspirada e normativa, ou seja, ela é a palavra de Deus que foi inspirada pelo próprio Deus, escrita pelo homem, e normativa, que tudo que tem nela é lei, é regra, é norma, tá? E servem como referência para a doutrina, o sistema doutrinário da igreja, e a prática religiosa das pessoas seguidoras de tal proposta, né? Então, o estudo da teologia nos leva à prática da religião da forma correta, vamos dizer assim, dentro do que está escrito doutrinariamente no livro, tá? No livro sagrado. Na busca da compreensão desses textos, tá? E das suas mensagens ou das suas teologias, essas religiões desenvolveram um sistema de normas interpretativas, né? Um sistema de normas que serve para interpretar, para evitar que os resultados sejam diferentes, uma vez que, se eu tenho uma norma que tem que ser interpretada dentro daquela norma, então supõe-se que o resultado tenha que ser o mesmo, tá? Porque obedece certos métodos, né? Certos cânones. Cânones é o método sagrado de colocar esse livro como inspirado, como autoritativo ou não, tá? Como a gente já viu em outras lições, né? No judaísmo, os rabis tinham normas estabelecidas, né, próprias para interpretar o Talmud e o Midrash, tá? Eu vou até dar uma explicadinha. O Talmud é uma coletânea de livros, né, um conjunto de livros sagrados dos judeus, tá? É um registro das discussões rabínicas, né, dos rabis, que pertencem à lei, à ética, costume, história do judaísmo. Não é só o texto bíblico, né? Tem a tradição, né? Tem a história, tem os costumes, tudo é tratado nesse Talmud. Esse Talmud é dividido em duas partes, tá? Dois componentes. Um é o Mishnah, tá? Que é a lei oral judaica, que vem desde antes da lei mosaica, né? Os costumes e a lei moral deles, né? A lei oral deles, tá? E a Gemara, que é uma discussão da Mishnah e de outros escritos que abordam outros tópicos, tá? Então, é mais ou menos o que eles têm comentado, né? Os costumes, a lei, a Torá e tudo comentado, tá? É o Talmud. Então, primeiro é o Talmud, né? Segundo é o Midrash. Midrash é um gênero de literatura rabínica que contém as primeiras interpretações e comentários sobre a Torá escrita e a Torá oral. Aqui é mais voltado para a lei, para a Torá, tá? Mas é uma lei, comentário, como um comentário bíblico que nós utilizamos aqui, tá? E leis religiosas judaicas, coisas que eles já tinham por costume, que normalmente formam um comentário contínuo sobre passagens específicas da Bíblia hebraica, tá? Então o Midrash trata mais da Torá, da Bíblia, né? O Talmud entra a lei moral, entra a ética, entra a cidadania, a história, costumes e por aí vai, tá? Então são os dois principais conjuntos de livros, tanto o Midrash como o Talmud é um conjunto de literaturas.
No cristianismo, isso para o judaísmo, isso que eu falei antes, né? No cristianismo, primeiro, né, o apóstolo Paulo, considerado o principal intérprete das escrituras judaicas, tá? E se pautou nelas, em uma das linhas teológicas metodologicamente mais articuladas no liberalismo teológico, tá? Os teólogos adotaram um método histórico crítico, tá, de interpretação da Bíblia. E naquelas, né, de veia ortodoxa, né, que é mais conservador, a opção foi pela preservação do método histórico gramatical. Que é isso? Então, alguns adotaram o método histórico crítico, que faz crítica a todo, porque quando você critica o texto, você está dizendo que isso poderia ser diferente e tal, você questiona o texto. Para os ortodoxos, né, nós no caso, né, eu no caso, né, não sei você, né, esse método não serve, porque nós não questionamos a palavra de Deus. Então usamos o método histórico gramatical, tá? Interpretamos de forma histórica o que ele queria dizer naquele contexto histórico, tá? Gramaticalmente o que isso quer dizer. Então é assim que interpretamos os escritos. Já o histórico crítico, além dele levar em consideração a história, ele também questiona e altera, se for o caso, que você lembra que isso veio lá do iluminismo, tá? Bom, esse fazer teológico das religiões exemplificadas aí, né, faz com que o seu Deus, por meio de seu livro sagrado, se torne um objeto de estudo das respectivas teologias, tá? E daí resulta o conhecimento religioso, ou conhecimento teológico, né? Diverso, diferente dos demais tipos de conhecimento. Então ele é específico, é diferente das outras áreas do saber, tá? E é esse o grande problema da filosofia, né? Não aceitar, né? Quer questionar tudo, inclusive o texto sagrado coloca a razão como acima da revelação, tá? Isso para eles, né? Bom, o Trujillo Ferrari, né, para ele tem 4 tipos de conhecimento: o conhecimento popular, que nós chamamos de senso comum; o conhecimento filosófico, que é a filosofia, né, a racional; o conhecimento religioso e o conhecimento científico. Então, 4 linhas do saber aí, tá? 4 tipos de conhecimento. Então, cabe nessa sequência um resumo descritivo dos tipos de conhecimento de saberes religioso e saber científico, tá? Primeiro, o conhecimento religioso. Então, ele é um saber sistemático, é sistematizado também. Teologia também tem teologia sistemática, né? Do mundo, né? No saber religioso é um saber sistemático do mundo. A sua origem do mundo, seu significado, sua finalidade, o seu destino, tá? Isso tudo como obra de um Criador divino, tá? Esse é o conhecimento religioso. O seu método de construção, que nós denominamos método teológico, parte do princípio, né? Parte da premissa de que as verdades nele tratadas são infalíveis, são indiscutíveis. Isso é o método histórico-gramatical, porque no outro histórico-crítico essa infalibilidade aí é inaceitável, a indiscutibilidade é inaceitável para o método histórico-crítico, tá? Por consistir em revelação da divindade sobrenatural, que é sobrenatural, né? E se baseia em documentos sagrados por serem oriundos, né? Tiveram origem numa revelação sobrenatural, e assim serem verdades absolutas, que constituem crença para os fiéis e envolve aspectos relacionados à crença individual, valores culturais e ideológicos, né? Que está em decadência a ideologia nos nossos dias, mas ainda temos nossos ideologistas no nosso meio. Bom, esse é o conhecimento religioso. Agora o conhecimento científico, esse daqui, predominante nas várias áreas, né, do nosso tempo, da contemporaneidade, decorre da ascensão da ciência, né? O conhecimento científico, então, apareceu com a ascensão, a subida da ciência ao posto de saber fundacional, né? Então, a ciência é a base de tudo.
fundação é a base, tá? Isso para o saber científico, né? Que nós contestamos veemente. Sua construção de conhecimento acontece por método científico, né? Metodologia científica que eu falei para vocês, né? Que isso quer dizer que é um encadeamento de explicações baseadas na razão, tá? Na observação, no experimento empírico, né, de um fenômeno, buscando afirmações e teorias universais registráveis, mensuráveis. Você pode medir isso, tá? Cientificamente, né, em uma linguagem rigorosa, visando sua transmissão e ampla utilização posterior. Você faz um registro disso e faz a transmissão e a utilização com base nas conclusões feitas. Que não funciona para a Bíblia, porque simplesmente não dá para medir. Não dá para fazer uma experimentação empírica na fé, né, nas coisas espirituais, vamos dizer assim, tá? Então esse crescimento da ciência deu para ela o status privilegiado, né? Concedeu a ela o método científico, com o seu método científico, o status, né? No exame de quase todos os objetos de investigação, inclusive querendo fazer isso no teológico também. Isso traz implicações, né, para o conhecimento teológico, porque o objeto de investigação da teologia cristã encontra-se em um desses tipos de conhecimento, que é o conhecimento religioso, e deve ser considerado nesse âmbito, né, deve ser considerado o objeto, e é isso que a metodologia científica não encaixa, né, não aceita. Desse modo, a insistência da ciência moderna em impor, essa é uma imposição de metodologia, tá? De metodologia científica, sobre estudos teológicos, despreza o princípio elementar da metodologia, a natureza de cada objeto, natureza da Bíblia, a natureza do texto, que é divino, que é autoritativo, que é inspirado. Então, a metodologia científica corta essa parte, né, e investiga e quer medir e quer mensurar e não é capaz de fazê-lo porque é divino, é sobrenatural, não é natural, tá? E a pretensão da ciência é adotar a metodologia científica para todos os campos dos saberes humanos. Isso nos prejudica muito. Todos os outros aceitam muito bem, nós não, tá? Além da legitimidade e da plausibilidade do estudo sobre Deus, há de se entender que a delimitação do tema nos estudos teológicos cristãos, né, porque a teologia cristã só tem um interesse, que é o Deus revelado nas Escrituras, não tem outro interesse. Então, não, tira o Deus de lá, tira o sagrado de lá. Perdeu o interesse. Para que eu quero a Escritura se não é o divino, não é ditado por Deus, não é a autoridade de Deus? Portanto, ela não lida com qualquer outra divindade. Nós não consideramos outras divindades. Isso é politeísmo. Nós somos monoteístas, cremos num único Deus. Não, eu creio num único Deus, mas as pessoas creem em outros deuses. Não, nós cremos que há um único Deus. Todos esses outros são vaidade do coração do homem. Então, se ele crê em outro Deus, ele está crendo num objeto que não existe, né? Porque Criador é só um. Né? O Deus poderoso é só um. Então, cremos nesse um Deus, né? Nessa divindade aí. Bom, vamos para 107 então, com o método, né? Nossa base do capítulo 3 é o método. A utilização do método é pressuposto da maneira de operar, do modus operandi de todas as áreas do conhecimento. Tá? Então, o método vai ser aplicado em todas as áreas, né? E que método vai ser aplicado? Depende do pressuposto, depende da natureza, depende do objeto. Deveria ser assim, né? Mas para todos eles usam isso somente para a teologia que querem arbitrar.
né, com o objetivo principal de obter o saber, né, a essas áreas pertinentes, né, que são os procedimentos que a ciência deve seguir para alcançar de forma exitosa a produção desse saber. Bom, vocês perceberam que estamos em águas profundas aqui, né? Então vamos lá. A variedade de métodos, né? As disciplinas teológicas formais, construídas sobre alicerces auxiliares, tá? Nós temos uma disciplina teológica formal que tem algumas coisas que a auxilia, tá? Na hora da interpretação, na hora da utilização, que são idiomas originais, né? No caso hebraico, grego e aramaico, talvez, filosofia, né? que é usado de forma auxiliar a isso. A autoridade é da Bíblia, a autoridade né? Do livro sagrado. Hermenêutica, que é a interpretação disso. Arqueologia, que é a escavação, estudo de coisas, de objetos encontrados, né, e a sua datação e etc. História, né, parte está escrito na história. Filologia, sociologia, psicologia, etc, etc. Então são várias áreas, são várias coisas que se pode utilizar como métodos, como ferramentas auxiliares para auxiliar na compreensão da teologia, tá? Então, esses alicerces são basicamente três, né? A teologia bíblica, a teologia histórica e a teologia sistemática. Três teologias, tá? A bíblica, que está dentro da palavra de Deus, a histórica, que é a história através do tempo, e a sistemática, que é a sistematização do livro sagrado, tá? O Sauer dá uma explicadinha melhor nisso aí. O processo teológico começa com a teologia bíblica, né, que sintetiza, que agrupa os resultados mais amplos do processo exegético, fala sobre a exegese ali, né, num todo coerente, tá? O passo seguinte no processo é uma perspectiva lógica, é a teologia histórica. Então temos a teologia bíblica. Depois o nosso próximo passo é a teologia histórica, que envolve o estudo do desenvolvimento, da compreensão teológica ao longo da história da igreja, né, ao longo da história do mundo até, tá? O último estágio do processo é a teologia sistemática, que sintetiza, que agrupa, que organiza os resultados, né, de todo o processo num todo coerente, né, numa coerência contextualizada e, né, sobre a verdade de Deus na língua, né, categorias e formas de pensamento compreensíveis aos nossos contemporâneos, ao povo do nosso tempo, tá? Bom, aí passamos para a teologia bíblica, tá? A expressão teologia bíblica é usada em duplo sentido, né? Em sentido não acadêmico, designa uma teologia cujos ensinos estão enraizados na Bíblia e tem seu fundamento na Escritura, só isso. Pode ser identificada com aquela que pregadores, professores de EBDs, cristãos em geral, expõem, fazem, né, em suas pregações, em seus ensinos, apoiados exclusivamente no texto bíblico. Tá? Isso é uma teologia bíblica. Já em sentido acadêmico, a expressão é usada para designar a teologia que a própria Bíblia contém, que está dentro da própria Bíblia, né? Teologia da Bíblia. Nesse último, ela é um pouco mais organizada, um pouco mais científica, vamos dizer assim, tá? Diferente um pouco do que nós vemos lá, né? Como eu falei, na prática, né? Nesse último, então, ela constitui uma disciplina teológica específica, cuja natureza deve ser entendida como histórico-teológica. Com base na acadêmica, mas com base histórica, nós sabemos disso, tá? Não na revelação, no sobrenatural, nada disso, né? E de modo que a sua tarefa constitui-se em descobrir o que o texto queria dizer e explicar o que o texto quer dizer nos dias de hoje, aquele mesmo texto. No âmbito dessa teologia aí, nessa disciplina, né, teologia bíblica, gravita duas questões básicas, né, ambas de ordem metodológicas, né,
do método, que é nosso objeto de estudo de hoje. A tensão entre a unidade e a diversidade do material bíblico, né? E o método em si. A questão do método é complexa, né? Porque embora o alvo da teologia bíblica seja algo simples, os meios para alcançá-lo são complexos, são variados, né? Então, se a teologia bíblica tem a tarefa de descobrir, de escrever o que o texto queria dizer, que seria o histórico, e também esclarecer o que ele quer dizer, que é o teológico, né, para a atualidade, o método adequado é aquele que subsiste sob os aspectos históricos e teológicos, né, desde o primeiro até o último passo da construção do saber. Tá? Então, se eu pego o histórico crítico, aí o crítico vai mudar a parte teológica. Né? O histórico gramatical, aí o histórico pega o texto histórico, o gramatical estuda a gramática e o que vai significar para nós nos dias de hoje, fazendo a sua investigação, que é o adequado para nós. Bom, aí a exegese, que é uma investigação detalhada da origem, da construção daquilo, né? Isso pressupõe e exige um minucioso trabalho exegético de investigação, tá? Baseados em princípios e procedimentos fundamentados em pressupostos bíblicos, teológicos, sólidos também, tá? Não temos nada fora da estrutura científica aqui. Só questionamos a forma que eles querem conduzir e interpretar os nossos textos teológicos, né, o nosso texto sagrado. Bom, então a exegese, só para clarear um pouquinho, é uma análise, é uma interpretação, uma explicação detalhada, uma investigação mais cuidadosa de uma obra, de um texto, de uma palavra ou também de uma expressão. Ok? Isso é exegese. Bom, uma teologia da Bíblia exige uma exegese, uma investigação, uma análise, uma interpretação bem fundamentada, metodologicamente falando, tá? E a exegese, de igual modo, precisa que a teologia da Bíblia seja bem construída, tá? Ambas, né, mão dupla aí. Sem essa qualificação da teologia, a tarefa exegética, né, a tarefa de investigação, arrisca fragmentar o texto bíblico, né, fragmentar o saber e trazer resultados diferentes, né, trazer resultados desastrosos. Para nós, qualquer resultado diferente é desastroso, tá? Porque nós temos a revelação de Deus na palavra, na Bíblia, e isso não dá para a gente negociar, né? Então a exegese, feita de modo cuidadoso, perspicaz, sólido, oferece condições da gente conferir criticamente a teologia da Bíblia, tá? Então pergunta-se, o que é então a exegese bíblica, tá? O autor dá uma explicaçãozinha aí, eu vou dar uma puladinha nele, porque eu quero passar para a metodologia aqui, a opção da metodologia. Tá? A sacralidade é aquilo que é sagrado do texto bíblico, é uma das principais razões que leva à necessidade de uma opção metodológica muito cuidadosa. O encadeamento das razões segue a seguinte lógica. Em primeiro lugar, não é possível produzir saber teológico sem método, porque a lógica que trata dos métodos de pensamento é pré-requisito para o pensador, né, para o pensamento teológico. Então, tem que ter um método, né? E isso implica em método cujo pressuposto é racional. Então, qual é o método a ser utilizado? Essa é a grande questão. Em segundo lugar, o método utilizado para o exercício da teologia sobre determinado assunto determina as suas conclusões, tá? Teológicas sobre o mesmo, né, sobre esse assunto, né? A sua instrumentalidade é vital, né, é de importância fundamental, porque num sentido muito real a metodologia determina qual é o resultado dessa teologia, né? A conclusão desse saber. No nosso caso, né, importantíssimo aí.
Bom, então temos o método, vou pular alguns aí, né? Mas vamos para o método histórico crítico, que é o que eu falei para vocês lá atrás, que vem do iluminismo, né? Ele tem origem lá no iluminismo, na Revolução Industrial, né, chamado tempos modernos na época, e é uma ferramenta de cunho histórico, tá? Analisa o texto bíblico seguindo as exigências da historiografia, e qualquer coisa fora disso é criticado e é retirado. Refere-se a um conjunto amplo de métodos e técnicas de interpretação: a crítica textual, a crítica literária e a crítica ou história do processo da tradição e crítica ou histórica da redação. Então até a tradição é levada em consideração aqui para a interpretação. Eu digo, quando eu falo fica fora da interpretação que está se fazendo. Então nós estamos escolhendo aqui o método que vamos utilizar para interpretar a determinado texto. Tá? O método histórico crítico, que é aquele racional, que é aquele filosófico. Esse é o método preferido filosófico. Tá? E temos o método histórico gramatical. Refere-se ao sistema de interpretação da Bíblia, procedente da Reforma Protestante, do século XVI. Em termos práticos, é um estudo do texto bíblico à luz do contexto histórico em que ele foi escrito. Então a gente analisa o contexto histórico e pega o texto e analisa o que ele quer dizer para nós nos nossos dias, levando em consideração o que ele disse na época da história, dentro do seu campo histórico. Em termos práticos é isso, tá? Considera-se para isso regras exegéticas, regras de investigação, de semântica também, que é da construção do texto, da gramática também, né? Comuns a qualquer texto literário. Qualquer texto você aplica essas pequenas regras aí, no contexto, né, da situação do autor, dos leitores do seu tempo. Então leva-se em conta também, né, o contexto histórico aí. Por isso que o método é contexto histórico, o método histórico gramatical. Tá? Bom, chegamos nas considerações finais. Nesse capítulo, então, foi defendida a necessidade e importância de se estabelecer um método hermenêutico, um método de interpretação, coerente com a natureza do objeto de estudo da teologia, que no nosso caso é a Bíblia, porque tem outras religiões, né, que usam outros livros, e em seu espaço de conhecimento, que é a religião. Tá? Portanto, ultima-se, né, por fim, termina-se que fazer teologia exige a instrumentalidade do método, tá? O método teológico, que no âmbito das disciplinas teológicas formais, isso aqui para o nível superior, claro, porque é uma investigação científica dentro de metodologia científica, tá? E não tendo representante, né, arbitra-se, né, nós não sendo os representantes do método de investigação, vão se utilizar quando vão interpretar, interpreta-se de forma arbitrária, usando filosofia e usando outros métodos que não são cabíveis para o nosso caso. Tá? Então, no âmbito das disciplinas teológicas formais, nós temos teologia bíblica, histórica e sistemática. Tá? Então, tem uma variedade de métodos, especificamente na esfera da teologia bíblica, cujo fazer se dá através do método de exegese, de investigação, como método interpretativo e hermenêutico. Tá? E que essa variedade reivindica, né, uma decisão metodológica correta, uma decisão de que método utilizar coerente, seguro, com o objetivo de fazer teologia. No caso, teologia ortodoxa, né, encontrar o sentido autoral do texto, e não crítico histórico, que não importa o autor. Tá? E o objeto dos estudos, né, que é a Bíblia Sagrada, tem a sua natureza, né, o seu objeto tem que ser considerado, porque é de natureza dupla, dual, que é divino e humana. E se utilizarmos essa metodologia, aí encontramos então os resultados esperados. Né? Com a metodologia que não leva em consideração o objeto, o resultado certamente será outro. A gente vê isso muito, né, em faculdades teológicas liberais, né,
na teologia liberal, que tem danificado em um tanto o nosso sistema teológico aí, né? É claro que sendo, né, não tendo quem refute, é que isso vai ganhar corpo. No nosso caso, estamos aqui para fazê-lo, né, para refutar essas metodologias filosóficas racionais aí. Ok? Que Deus vos abençoe abundantemente em Jesus. Amém.